Em uma pequena aldeia localizada à beira de um vasto e misterioso bosque, um grupo de amigos inseparáveis passava os dias explorando cada canto do lugar. Alice, uma garota curiosa e corajosa, liderava o grupo. Composta também por Lucas, um inventor aspirante com uma mente aguçada, Marina, uma jovem com um coração grande e empatia encantadora, e João, sempre com uma história fantástica na ponta da língua e olhos cheios de sonhos. Certo dia, enquanto remexiam nos pertences antigos de um avô falecido de Lucas, eles encontraram um mapa bem peculiar, repleto de símbolos estranhos e que sugeria a localização de um lugar chamado Floresta Encantada. A curiosidade venceu o bom senso e no amanhecer do dia seguinte, os 4 amigos partiram em busca do tal local misterioso. Conforme adentraram a floresta, perceberam que o ar parecia mais vivo, como se cada árvore tivesse uma história própria e cada raio de luz entre as folhas contasse um segredo antigo. A magia estava no ar. Guiados pelo mapa que brilhava suavemente em suas mãos, os amigos seguiram trilhas cada vez mais sinuosas e desafiadoras. Logo encontraram a primeira prova de que não estavam em uma floresta qualquer. No centro de uma clareira colorida, um grupo de fadas dançava em círculos, rindo e espalhando pó dourado que deixava o lugar iluminado por uma luz mágica. Assustados, mas fascinados, os amigos se aproximaram e as fadas, percebendo a intenção honesta dos recém-chegados, lhes deram dicas sobre como encontrar o amuleto perdido. Vocês precisarão enfrentar o labirinto dos espelhos, alertou a fada principal com asas prateadas. Mas lembrem-se, a clareza de suas intenções será o seu guia. Com essa dica enigmática em mente, eles seguiram adentrando na floresta, a qual mostrava novos desafios a cada passo. Após horas de caminhada, finalmente chegaram no labirinto dos espelhos, onde reflexos de seus próprios medos e inseguranças os aguardavam. Lucas, que tinha medo de falhar, viu seu reflexo zombando de suas invenções. Marina enfrentou especulações sobre sua bondade ser aproveitada pelos outros. João precisou ver além de suas fantasias para encontrar coragem verdadeira, e Alice encarou seu medo de não ser forte o suficiente para liderar. Somente ao superarem essas visões distorcidas, conseguiram chegar ao centro do labirinto, onde um pedestal de pedra abrigava o amuleto perdido. Assim que Alice tocou o amuleto, a floresta reverberou com uma energia vibrante. Um portal se abriu e uma figura antiga e sábia emergiu. Vocês provaram ser dignos ao enfrentar seus próprios medos, disse o espírito guardião. Este amuleto foi criado para proteger todos aqueles que permitirem que seus corações sejam tão fortes quanto suas mentes. Levem-no e usem-no para quebrar a maldição que assola sua vila. Com o amuleto em mãos e um novo senso de confiança e amizade fortalecida, os amigos regressaram à aldeia. E conforme prometido, a maldição foi finalmente quebrada, restaurando paz e prosperidade. Ali, na véspera de uma nova e brilhante manhã, quando a aldeia celebrava Alice e Lucas, Marina e João souberam que aquela floresta encantada sempre teria um pedaço de seus corações. E igualmente suas aventuras ficariam preservadas nas árvores e flores mágicas, esperando para serem contadas novamente em novos tempos e a novos sonhadores.